Muito obrigado, pastor André Moreira, diretor do EBD em questão, pelo privilégio de, uma vez mais, voltar e participar, nesta oportunidade, deste tão singular momento em que estaremos expondo a palavra de Deus. E o tema sobre o qual vamos tratar é a Igreja e os últimos dias. Fico extremamente grato aos nossos queridos irmãos que já estão presentes, participando dessa transmissão ao vivo e que depois será disponibilizada nas redes sociais. E eu gostaria de convidá-los a ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 20. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11. É interessante essa expressão, com os 11, ou seja, ele teve o suporte dos 11 companheiros no discurso em que ele faria logo a seguir, no sermão que ele pregaria aos que estavam presentes no dia de Pentecostes, no dia do derramamento do Espírito Santo. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Inicialmente, como introdução, eu gostaria de mencionar que, geralmente, quando ocorrem eventos que impactam o mundo, há um renascimento da mensagem de esperança em relação à vida de Cristo, ao mesmo tempo em que também surgem notórias especulações de todos os gêneros, de todos os tipos. Isso aconteceu ao longo do tempo. Eu poderia, por exemplo, citar os anos que antecederam ao ano 1000. Foi um período extremado de muita expectativa quanto à volta de Cristo e também de muita expectativa em relação aos sinais e às muitas especulações que foram feitas naquele período. Um outro período também que eu posso
mencionar aqui é aquele período que antecedeu o ano 2000, ou seja, os 30 anos que antecederam o ano 2000. Foi um período de profusão de literatura escatológica, de seminários escatológicos e de muitas especulações no âmbito escatológico. Por exemplo, houve um pregador que chegou a pregar que o anticristo seria o resultado da união do diabo com uma feiticeira, fazendo uma analogia com o nascimento de Cristo e com a gestação de Cristo, que foi por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, a partir dessa analogia, esse pregador pregou pelo Brasil todo dizendo que o anticristo seria o resultado da união entre o diabo e uma feiticeira. Só para mostrar as especulações que surgem nessas épocas. Nós que somos um pouquinho mais antigos na estrada, nos lembramos de vários anticristos que foram assim apresentados, e esses anticristos já não são vistos dessa forma. Alguns deles ainda estão entre nós, completamente obscuros, completamente apagados. Então, nesta minha palavra introdutória, eu gostaria de reafirmar que nós, como cristãos, não podemos seguir as especulações. Nós não podemos ser dados ao sensacionalismo. Nós não podemos ser dados àquelas pessoas que usam situações como a que estamos experimentando agora para fazer afirmações que são afirmações sem nenhum embasamento bíblico. Outro ponto também que costuma surgir nessa época é a ênfase nos últimos dias. Sempre ouvimos, estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos momentos. Estamos nas últimas horas. E eu jamais quero aqui, de forma alguma, fazer qualquer afirmação que contrarie isso, porque, de fato, estamos nas últimas horas. De fato, estamos nos últimos momentos. Mas a impressão que passa quando afirmamos dessa forma, quando afirmamos dessa maneira, é que os últimos momentos estão acontecendo somente agora. Por exemplo, nesse quadro de pandemia que o mundo enfrenta, então, para algumas pessoas, esses são os últimos dias, como já ocorreu em outros momentos da história, quando surgiram situações parecidas. Esses são os últimos dias. Mas o que a Bíblia diz? E é por isso que eu tomei a passagem de Atos, quando o apóstolo Pedro, no dia do derramamento do Espírito Santo, na inauguração da igreja, no dia em que se cumpre a promessa do Pai. É interessante que a promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Mas quando lemos a Escritura de perspectiva, entendemos o significado disso. Só que antes, Jesus não dissera a eles que seria no dia de Pentecostes. Jesus simplesmente disse a eles que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição, e o Espírito Santo veio sobre eles 10 dias depois, ou seja, no 50º dia, que era exatamente por ocasião da celebração do Pentecostes. Mas Jesus não disse a eles que seria no dia de Pentecostes. Então, quando lemos aqui, por exemplo, o capítulo 2 de Atos,
nós descobrimos que o Espírito Santo veio sobre eles. O verso 2 é muito claro, de forma repentina. O verso 2 começa dizendo, de repente, ou seja, a impressão que se dá é que eles estavam ali já numa espera de alguns dias e, quem sabe, até com uma certa desesperança. É tanto que o texto diz, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem sabe eles estivessem até conversando entre si, dialogando entre si. A promessa foi dada, mas os dias estão demorando e nada acontece, e, de repente, o Espírito Santo vem sobre eles. Eu não vou tratar dessa parte do texto, senão da parte em que Pedro, ancorado pelos 11 discípulos, pelos demais colegas, ele se levanta e prega aquele sermão que, na minha visão aqui, o autor, Lucas, provavelmente resumiu os principais pontos do texto, e ele prega, primeiro explicando as razões do derramamento do Espírito Santo. Ele diz que os discípulos não estavam embriagados, e alega que aquela era a terceira hora do dia, ou seja, não era uma hora normal para se encontrarem pessoas embriagadas. Então, ele justifica usando esse termo. No verso 15, estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. E aí, para explicar o fenômeno, ele alude ao profeta Joel. Lá no verso 16, ele diz exatamente assim: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E que foi que o profeta Joel disse? O apóstolo Pedro continua. E aí eu chamo a atenção aqui para uma expressão que aparece logo no verso 17. E acontecerá quando? Nos últimos dias. E eu quero parar aqui um pouco. Quando falamos de últimos dias, à luz do Novo Testamento, os últimos dias começam com a inauguração da igreja. Os últimos dias começam com o derramamento do Espírito Santo. O tempo da lei ficou para trás, o tempo da aliança judaica ficou para trás, agora estamos vivendo no tempo da nova aliança, e esse é o último tempo de Deus no seu plano para alcançar os perdidos. Por isso, o texto diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e vem toda essa descrição que lemos aqui até o verso de número 21. Então, é esse o primeiro ponto que eu quero destacar. É claro que se nós tomamos um funil, à medida em que nós usamos esse funil, ele, me perdoem aqui o pleonasmo e o tom repetitivo, mas ele vai se afunilando. Lá na ponta, fica tão afunilado que, às vezes, até é difícil a água ou qualquer outro produto líquido passar. Mas o funil em si, ele já é uma ferramenta que cumpre a última parte de um processo, que é o processo de transferir líquido de um recipiente para outro. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui nesta noite é que vivemos os últimos dias
desde quando a igreja foi inaugurada, desde quando o derramamento do Espírito veio sobre a igreja. É desde aquela época que vivemos os últimos dias. E um detalhe interessante que eu gostaria de chamar a atenção: qual foi a razão pela qual o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja? Nós temos um versículo-chave que elucida a questão. E esse versículo-chave está lá em Atos capítulo 1 e verso 8. Quando Jesus diz aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, quando ocorresse o derramamento do Espírito. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o derramamento se deu com essa finalidade. A finalidade de capacitar a igreja, a finalidade de capacitar os crentes, a finalidade de trazer ousadia do Espírito ao coração dos crentes, para que eles pudessem, com ousadia, testemunhar de Cristo, assim como fez Pedro no dia de Pentecostes, a ponto de quase 3.000 almas crerem no Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que me chama a atenção aqui na passagem é a descrição que Pedro faz para concluir aqui nos versos 20 e 21, nessa perícope, nesse parágrafo, dizendo: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, duas coisas: derramamento do Espírito para que eles fossem testemunhas, derramamento do Espírito para que eles fossem capacitados, derramamento do Espírito para que eles tivessem ousadia, e derramamento do Espírito para que eles anunciassem a esperança do grande e glorioso dia do Senhor, que se daria no final dos tempos. Então, estamos vivendo os últimos dias desde quando a igreja foi inaugurada. E eu posso tomar aqui mais duas passagens que me ajudam a estabelecer este argumento. Podemos ir lá para 1 João. 1 João. Eu ainda gosto de usar a Bíblia impressa, eu evito o smartphone. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18 ao verso 27, mas o verso 18 em si já define. Veja o que diz o apóstolo João. Isso aqui praticamente no final do século I. No final dos últimos anos de João, que foi o apóstolo que mais viveu. Ainda no primeiro século. Veja o que diz ele. Filhinhos, já é a última hora. Veja que ele não está reportando aos tempos futuros. Ele se reporta ao tempo em que ele viveu. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, o surgimento de anticristos, nos versos seguintes, vamos descobrir que esses anticristos surgem no meio da igreja. Verso 19, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, mas se descobre aqui, na palavra de João, que
são os últimos dias ou é já a última hora por causa desses anticristos que se manifestam ou que se manifestaram na vida da igreja. Uma outra passagem ainda para reforçar o argumento é 2 Timóteo. 2 Timóteo, nós usamos muito essa passagem. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Mas veja como o texto começa. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, e aí a gente aponta para os dias de hoje, o que não está errado. Porque os últimos dias começaram no dia do derramamento do Espírito Santo, na inauguração da igreja. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí vem a descrição desses tempos difíceis. Homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, a lista é grande, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder ou a eficácia, foge também deste. E a gente poderia terminar aqui, mas é importante seguir adiante, porque parece que Paulo está falando apenas de um futuro distante. Só que nos versos seguintes você descobre que não. Veja o que diz o verso 6. Pois entre estes, ou seja, esses que foram mencionados nos versos anteriores, com todas essas qualidades negativas, e que estão vinculados aos últimos dias. Entre estes se encontram, olha o verbo está no presente, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que, veja bem, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E no verso 8 ele ainda menciona por nome. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, referindo-se ao tempo da lei, também estes, os de hoje, resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ou seja, esses indivíduos aqui que Paulo aponta, eles podem estar hoje e estão hoje em nosso meio, mas eles já estavam também naquela época. Sem abrir o texto, quando Paulo se reuniu com os presbíteros em Éfeso para apresentar as suas despedidas e as suas orientações e as suas advertências, o apóstolo Paulo diz de forma muito enfática que dentre eles haveria lobos. Naquela época. Então, eu estou usando todas essas ênfases bíblicas para dizer o seguinte: os últimos dias começaram naquela época. Nós estamos vivendo os últimos dias enquanto a igreja viver na terra, desde quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Esse é o ponto, digamos, focal, é a espinha dorsal da mensagem que eu estou desenvolvendo nesta noite, da relação da igreja com os últimos dias. Mas aí precisamos pensar em algumas coisas. Qual é a mensagem principal da igreja nesses últimos dias? A mensagem principal da igreja não é especular. A mensagem principal da igreja não é entrar pelo caminho do sensacionalismo.
A mensagem principal da igreja não é ficar tentando encontrar discursos alternativos, mas é pregar a mensagem completa do Evangelho da forma como Pedro pregou no dia de Pentecostes e para a qual ele foi cheio do Espírito Santo, tal qual a igreja é cheia do Espírito Santo ao longo da história. Então, ele prega esse poderoso sermão, fala, inclusive, de alguns sinais nos tempos, mas, no final, ele aponta para aquele ponto, ele aponta para aquele alvo, ele aponta para aquele lugar que é a âncora da nossa esperança, quando ele diz: e acontecerá, quando ele diz, no verso 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando nós vamos mais para o fim do sermão, aqui no capítulo 2, sem fazer uma exposição tão completa, lá no verso 37, com os corações compungidos, os ouvintes perguntam: o que faremos? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, o ponto que eu quero focar aqui nesta exposição, como eu já disse agora há pouco, só recapitulando, reiterando, nós não somos chamados para especular, nós não somos chamados para esse terreno, sobretudo no âmbito escatológico, em que se criam tantas versões e tantas coisas tão sensacionais, mas que são fruto mais da imaginação humana. Nós fomos chamados para pregar o evangelho da salvação. É para isso que o Espírito Santo veio sobre nós, nestes últimos dias, começando na inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, e até o dia em que o Senhor voltar. Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa trajetória. Nós estamos centrados ao redor da pessoa de Jesus Cristo e na esperança da sua volta. E por que eu digo isso? Quero aproveitar este momento da pandemia para lamentar os mortos. Não sei hoje, não li ainda o índice dos mortos do dia de hoje, mas estamos aqui no Brasil com índices alarmantes. Choramos a perda dos nossos entes queridos, e isso está muito próximo de nós, parentes, amigos, pastores. Praticamente todo dia eu recebo notícias de 1, 2, 3, 4, 5 pastores que foram chamados pelo Senhor. E algumas coisas que precisamos notar. Primeiro é essa tentativa da mídia de impor medo nas pessoas. Tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão em pânico, tem pessoas que, inclusive, já
tiraram a vida por causa do pânico, por causa do medo, por causa da falta de esperança. E o que eu vejo são igrejas abertas pregando triunfalismo, pregando a prosperidade, pregando que o homem pode, por si mesmo, pelos seus talentos, pelos seus dons, desenvolver o seu potencial, quando, na verdade, o que o homem precisa hoje é de Cristo. Cristo, a única esperança, que foi lema de um congresso batista há vários anos. Cristo, a nossa esperança. Ou como diz aquele tradicional hino da harpa cristã, de número 300, nossa esperança é sua vinda. É isso que nós precisamos pregar. Porque há pessoas que estão em pânico, há pessoas que estão com medo, há pessoas que estão assustadas, há pessoas entre nós, cristãos, que estão em imenso pavor, porque dão mais ouvidos à mídia do que ouvidos à palavra de Deus. Nós não somos, e a Bíblia diz isso, nós não somos como os demais que não têm esperança. Outras coisas que precisamos considerar. Tudo que experimentamos, embora possa ser sinal que o Senhor nos deixa ao longo da história, mas tudo quanto experimentamos parte da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, da degradação da própria terra provocada pelo pecado. Quando lemos Gênesis, que trata da criação, no capítulo 3, encontramos ali os juízos que Deus determinou sobre a serpente, sobre o diabo, sobre a mulher, sobre o homem e sobre a própria terra. A terra foi amaldiçoada e, a partir de então, nasceram espinhos e cardos, e essas expressões aí, elas são abrangentes. Espinhos, cardos, bactérias, vírus, todas essas coisas surgem a partir do momento em que o pecado entra no mundo mediante a queda. Então, estamos sujeitos a esses dramas ao longo da história. E nos últimos dias da igreja, que começam lá no Pentecostes, eu poderia contar aqui vários eventos desse porte. Eu poderia falar, por exemplo, da peste bubônica, na época de Lutero. Eu poderia falar da gripe espanhola, ali por volta do ano 1918. Eu poderia falar da AIDS, que já é um pouco mais recente. Eu poderia falar de desastres naturais, como terremotos e tantos outros. Lisboa, ali pelo século XVIII, foi completamente destruída por um imenso terremoto. E, às vezes, nós enfatizamos esses pontos e nos esquecemos do que é importante. E o que é importante? Nós somos passageiros. A nossa vida é uma vida de provisoriedade. Moisés, no Salmo 90, chega a dizer que alguns chegam a 70, a 80 anos, e o que passar disso é canseira e enfado. O próprio Tiago fala sobre a névoa que aparece e logo desaparece pelos efeitos dos raios solares do sol. E o próprio Moisés, ainda no Salmo 90, ele fala da flor da erva que nasce no campo pela manhã,
e a tarde se murcha para mostrar a brevidade e a provisoriedade da nossa vida. E às vezes nós nos assustamos com isso. E nos assustamos porque entramos numa zona de conforto, passamos a pregar essa zona de conforto. E eu não estou dizendo que nós não podemos experimentar a graça de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, de forma alguma. O que nós não podemos é estar apegados a isso, porque a nossa esperança vai além disso. Porque todas essas coisas passam. Todas essas coisas se dissipam. Elas não permanecem. Vai a um ferro velho desses aí, você vai ver lá quantos carros que no passado eram carros 0 quilômetros e sonhos de consumo de pessoas pobres, pessoas da classe média e de pessoas ricas também. E esses carros hoje estão totalmente deteriorados nesses ferros velhos, porque essas coisas passam. Tudo passa. E esse foi o drama de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele chega para Deus e diz: eu estou quase me desviando, estou quase perdendo a fé, porque os ímpios prosperam e, eventualmente, alguns daqueles que consideramos justos não têm a mesma prosperidade dos ímpios. E aí ele entra no santuário e descobre o verdadeiro sentido da vida. E qual é o verdadeiro sentido da vida? É ter a Deus, o nosso bem maior. E ele chega à conclusão, fechando o ponto, dizendo: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, preste bem atenção, e na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. Enquanto Deus não for o nosso bem maior, nós não entendemos o significado do Evangelho. Enquanto Deus não for o nosso bem maior, nós não entendemos o significado da salvação. Porque nós não ficaremos para semente. Lembrando da palavra de Paulo aos Romanos, quando ele diz: o salário do pecado é a morte. E por que salário do pecado? Porque o pecado produz morte. Morte espiritual, produz a morte física, que é a separação entre nós e os nossos entes queridos. E a morte não é algo, digamos, que estivesse no plano de Deus para o homem. O plano de Deus é a vida eterna. É tanto que todos nós temos no nosso coração esse desejo inato pela vida. Todos nós jamais pensamos na morte. E, às vezes, quando se conversa em morte, ou quando se vai pregar sobre morte na igreja, as pessoas não gostam. Mas a morte está dentro do pacote. Eu vou repetir. A morte está dentro do pacote. Você pode ser o melhor crente do mundo. Eu imagino o apóstolo Paulo, imagino o apóstolo João, imagino o apóstolo Tiago, eu imagino o apóstolo Pedro. A Bíblia não registra, mas eu imagino quantos cristãos daquela época sofreram por causa da morte deles. Mas eles morreram descansados, é tanto que Paulo chega a dizer para mim: viver e morrer praticamente é a mesma coisa, porque a minha vida está em torno de Cristo. Então, se eu vivo para Cristo. Se eu morro para Cristo. A minha mensagem hoje, ela tem essa finalidade. Primeiro, mostrar que desde a inauguração da igreja,
estamos vivendo os últimos dias. Segundo, mostrar que, em qualquer tempo, nós vamos sempre enfrentar vicissitudes como essa que estamos enfrentando agora. Ninguém espere dias melhores. Eu lamento, mas os dias continuarão sendo cada vez piores. A possibilidade, por exemplo, de guerra biológica é uma coisa à mão dos políticos. A pandemia diz isso, eu não estou dizendo que a pandemia tenha sido fruto de alguma armadilha de um desses homens, mas a pandemia, ela me mostra isso. É só você pegar aí uma caixa de vírus e espalhar num desses metrôs da vida e você vai ver os resultados que isso fará na humanidade. Então, os crentes do passado enfrentaram dramas parecidos ou piores do que os nossos. Se você vai para a época medieval, você percebe que viver ali 50 anos, 60 anos, já era um milagre. 50, 60 anos já era velhice. A média de vida ali era de 30, 40 anos e olhe lá. Hoje, se a gente avaliar diante da tecnologia, de tudo quanto nós dispomos, nós vivemos um tempo até bom e, por causa disso, nos esquecemos muitas vezes de Deus. Eu não vou entrar no mérito aqui de dizer o que é a pandemia, se ela é ou não um juízo de Deus. Mas eu creio que ela possa ser um juízo de Deus. Juízo de Deus contra governos ímpios, juízo de Deus contra crentes que estão apegados ao conforto desta vida, juízo de Deus contra crentes que já não têm mais nenhuma afinidade com a esperança. E aqui eu quero chamar a atenção para duas palavras que eram comuns na igreja primitiva. Quais são as duas palavras? Primeiro, o sentido da iminência. A igreja primitiva, quando se usa essa expressão últimos dias, ela nutria uma expectativa de que Jesus viria naquela época. Você pode perceber na leitura do Novo Testamento que havia essa expectativa da iminência. E, infelizmente, ao longo do tempo, esse sentido de iminência foi se perdendo e nós acabamos ficando aprisionados à terra, prisioneiros da terra, prisioneiros dos bens desta terra, e somos até ensinados, não é, que os bens desta terra Deus nos deu para deles desfrutarmos. Eu não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que a nossa vida precisa estar centrada na esperança. Então, eu falei da palavra iminência. Né? Essa é a primeira palavra. Eles tinham esse senso de iminência. O segundo senso que eles tinham é o senso de urgência. A proclamação do Evangelho não poderia ser uma coisa de longo prazo. Eu escrevi hoje, e isso eu escrevi já há anos, no curso de missões transculturais da EMAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus. Eu tenho ali dois módulos que eu escrevi. Um foi Igreja Local e Missões, e o outro, Missões Transculturais. Eu escrevi dizendo que Atos 1 e 8 não traz uma ideia de progressão. Atos 1 e 8 traz uma ideia de urgência. O texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, esse tanto em não conota progressão, mas conota simultaneidade, ou seja, significa simultaneidade, tanto em Jerusalém como. Então, quando você junta as duas palavras, a ideia de simultaneidade está claríssima aqui.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é progressão, é simultaneidade. Imagine se os crentes primitivos fossem adotar a ideia de progressão. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje ainda ouvindo essa mensagem. Mas eles saíram. E quando as coisas começaram a ficar assim, meio do tipo, vamos ficar parados aqui, no nosso conforto, na nossa vida, aqui em Jerusalém, o que é que o Senhor faz? Manda uma perseguição sobre eles. E só ficam em Jerusalém os apóstolos. Os demais saem, e a Bíblia diz que por onde eles vão levando a mensagem do Evangelho. Eles vão pregando a Cristo. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo que está vivo no céu, Cristo que está vivo no meio da sua igreja. E assim o Evangelho se expandiu. Então, senso de urgência e senso de iminência. Eu creio que a pandemia pode ser uma forma de Deus estar nos dizendo: vocês precisam resgatar o senso da iminência. Ou seja, Jesus voltará. Eu não estou muito preocupado com escolas escatológicas, sinceramente. Nenhuma preocupação. Respeito, aprecio aqueles que se dedicam a estudar as diferentes escolas, mas eu prefiro ficar aqui. Eu disse isso algumas vezes, repito, reitero, reiterarei sempre. Eu prefiro ficar aqui com a cláusula pétrea. Cláusula pétrea é a cláusula que não se muda. Está claro? Cláusula pétrea é uma cláusula que não se muda. E aonde ela está? João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, e aí vem a parte, para mim, tem pessoas que estão preocupadas. Qual vai ser o tamanho da sua casa no céu? Se vai ter piscina, se não vai ter piscina. Deixe de preocupação desse gênero. Se eu puder entrar no céu e ficar no cantinho da porta, para mim já estará bom. Perguntaram a George Whitefield se ele veria John Wesley no céu. E é bom até citar isso porque ambos esposavam correntes soteriológicas diferentes. E George Whitefield respondeu: meu amigo, não. E as pessoas se assustaram, mas ele explicou. John Wesley vai estar tão perto de Deus, tão próximo do trono de Deus, e eu vou estar tão longe lá atrás que eu não vou conseguir enxergar John Wesley no céu. São milhares de remidos que entram a cada minuto na presença de Deus, chamados pela morte. E são recebidos em triunfo no céu, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, para mim, o que me importa é essa última parte. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É essa a mensagem. É esse o centro da mensagem. É isso que os sinais nos ajudam a entender e não a fazer murchar a nossa esperança. É claro que eu fico triste com aqueles que morrem, sobretudo aqueles que morrem sem Cristo. Eu tenho amigos chegados e o dia que eu recebo a notícia da morte de um deles, como temos recebido, isso me entristece pela perda, pela passagem,
por saber que a morte é o salário do pecado. Mas, ao mesmo tempo, há um misto de alegria. Por quê? Porque quem morre em Cristo é recebido no céu. Não importa o tipo de morte. Não importa o tipo de morte. É recebido no céu. Eu acho que Jesus não tem tempo nem de se assentar. Estevão, apedrejado, ele tem a visão e se registra lá em Atos. E viu o céu aberto e o Senhor em pé, à destra de Deus, para receber João. Eu acho que Jesus não tem tempo nem de se assentar, porque ele tem de estar em pé para receber aqueles que estão chegando. Aqueles que estão chegando. Glória a Deus por isso. E a boa notícia que eu tenho para você é que você vai chegar também. Para mim, eu vou chegar também. Não pelos meus méritos, mas pela obra, pela graça, pela redenção comprada pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar lá. Pode ser através da morte? Pode ser. Isso quer dizer que a gente não tem que tomar os cuidados possíveis? De forma alguma. Nós temos de tomar os cuidados possíveis. Temos de ser prevenidos. Eu sou a favor do chamado tratamento precoce. Temos de tomar as vacinas. Deus me deu a graça de passar 3 meses agora nos Estados Unidos cumprindo uma missão e chegamos lá, eu e minha esposa, no período em que as vacinas estavam sendo aplicadas e nós tomamos as 2 doses da vacina já. Temos de tomar todas as medidas possíveis. Mas, segundo o Salmo, acho que 138 ou 139, lá diz que os nossos dias estão determinados. Então, com vacina, sem vacina, ou de alguma outra forma, um dia eu vou ao encontro do Senhor. E nós não podemos viver em função do pânico, do medo, como se a morte fosse o fim. A morte não é o fim. Ela é, sim, o salário do pecado. Mas não podemos ficar só nessa parte, porque o texto completa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte é meramente uma passagem, um veículo, um transporte. É a nossa travessia do Jordão. Como diz o hino da harpa, né? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. E vai cantando. Né? Essa é a nossa esperança. E é essa esperança que nós precisamos pregar. A esperança da igreja. É para pregar essa esperança que o Espírito Santo nos dá ousadia. Nos capacita, capacitou a igreja no dia de Pentecostes. E desde então estamos vivendo esses últimos dias. Eu não sei quando esses últimos dias vão terminar. Eu não sei. Quantos lá atrás estavam na expectativa dos últimos dias? Mas o tempo passou. Tenho 67 anos hoje, não sei quanto tempo mais tenho. Então, não sei se os últimos dias estão aí realmente chegando ou se isso se prossegue por mais um tempo, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que na morte ou na vida do Senhor, eu irei ao seu encontro. E é essa a mensagem que consola, e é isso que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses quando falou sobre a vinda de Jesus. Ele disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, essas palavras trazem descanso, trazem paz, trazem alegria e trazem, digamos, uma expectativa que vai de encontro com a expectativa do mundo, porque a expectativa do mundo é melhorar o mundo pelas condições humanas. E o mundo não vai melhorar.
O mundo só vai mudar o seu curso com a vinda do Senhor Jesus e futuramente com a implantação do seu reino. E aí, como diz o hino da harpa, céus e terra serão uma mesma grei. O pecado será banido. É o cumprimento de João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista, o último dos profetas, ele aponta para Jesus que vinha para ser por ele batizado e diz aí, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é uma mensagem última, quando o pecado será plenamente barrido do universo. É a restauração da terra à sua condição original. Até lá, somos igreja. Até lá, somos igreja que estamos vivendo os últimos dias. E eu gostaria de chamar a atenção para uma última coisa. Para concluir, porque eu não estou marcando nem relógio aqui. Né? Para concluir, veja bem, Pedro disse, e acontecerá o quê? Nos últimos dias. Voltemos aqui a Atos, capítulo 2, versos 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, ou seja, desde quando a igreja foi inaugurada, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ao invés de a gente ficar especulando, né, sobre como é que será, aonde eu vou reinar. Tem gente que está pedindo para reinar em Jerusalém, tem gente que está pedindo para reinar em Paris, tem gente que está pedindo para reinar em Nova York, essa teoria dos domínios territoriais, né, essa teoria implantada numa certa escatologia. Né? Tem gente que está pedindo. Ninguém pede para reinar na Rocinha, ninguém pede para reinar no Vidigal, né? Ninguém pede para reinar em uma dessas comunidades. Só Paris, Nova York e cidades imponentes. Perda de tempo. Nós estaremos para sempre com o Senhor, reinaremos com o Senhor, numa dimensão diferente e sem nenhuma comparação com essa arquitetura humana, que é humana. Ela é um reflexo da Torre de Babel, da tentativa de Nimrod de construir uma torre que tocasse o céu, e toda essa beleza que vemos é fruto dessa perspectiva humana de uma cidade, quando a perspectiva de Deus é outra. Então, o que nós precisamos? Que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi isso que deu ousadia à igreja. Foi isso que deu capacidade à igreja. Foi isso que deu condição à igreja. Foi isso que fez com que a igreja enfrentasse a hostilidade do mundo. Estamos aí experimentando esses decretos, né? Igrejas sendo fechadas. A partir de amanhã, aqui em Teresópolis, todas as igrejas estarão fechadas. Isso aí é uma espécie de treinamento. Perseguição. Não estou dizendo que ainda que estejamos sofrendo a perseguição, mas é uma espécie de treinamento. Será que teremos ousadia? Ou vamos entregar os pontos? Ou vamos recuar? Deus não tem prazer naquele que recua. Então, nesta noite, a minha palavra é essa. Esperança em Cristo. Urgência em proclamar o seu nome. E iminência, no sentido de crer que Jesus pode voltar ainda hoje. Me lembro de um pregador que pregou depois de mim, num certo congresso. Eu preguei sobre o céu e no dia seguinte ele pregou sobre o tema de malas prontas esperando Jesus.
Não sei se vocês já passaram por essa experiência com seus filhos, mas você diz para os seus filhos, olha, daqui a tantos dias vamos viajar. E aí os filhos ficam naquela ansiedade, arrumam a mala e tal, e etc. E todo dia pergunta, é hoje? É daqui a não sei quantos dias. Mas eles não têm noção de tempo ainda, às vezes, né? Mas eles estão ali na expectativa da viagem, com as malas prontas. É isso que eu quero dizer. Malas prontas, ou seja, não olhe para o mundo, não olhe para o que acontece à sua volta, mas olhe para Jesus e diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Viva nessa esperança. Viva nessa urgência de proclamar o nome do Senhor. Viva nessa iminência do retorno do Senhor, ou do seu encontro com Ele através da morte. E viva, como diz o texto, cheio do Espírito Santo, para que você tenha ousadia de proclamar o nome do Senhor, mesmo diante do confronto e da adversidade que podemos enfrentar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que vivamos esses últimos dias que vão se afunilando cada vez mais debaixo da graça do Senhor Jesus.